Oi pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 do mini curso desse fim de semana, intitulado Afinal, qual é o método de Jung? Ah, bom, um mini curso para lá de empolgante, né? Que esses temas são muito interessantes. É, Na aula anterior eu falei um pouco sobre ontologia, tá? Eu falei um pouco sobre o ser mais o sentido, como esse ser se manifesta, né? O ser, o on e os onta, os seres, tá? No mundo. Como esse mundo é representado, não em si mesmo, de um modo metafísico para a psicologia do Jung, mas como um mundo para mim, tá certo? A imagem que eu trago, a cosmovisão que eu tenho, a imagem que o paciente traz, tá certo, para a clínica, como vai se relacionar de um ponto de vista metodológico, essa cosmovisão, essa visão de mundo, né? O mundo como sendo o cosmos, ou seja, a ordem e a beleza do mundo. Como é que vai se relacionar a visão, a fantasia criativa do paciente com a do terapeuta? É uma discussão que a gente vai fazer na parte de metodologia, que é a próxima aula, e na quarta aula, que é basicamente a prática clínica. Tá? Nessa aula 2 vamos falar sobre epistemologia, certo? Eu dividi o minicurso em 3 sessões: ontologia, aula um, epistemologia, aula 2, que é essa, e metodologia, que é a aula 3, né? E a prática clínica propriamente dita, que é a aula 4. Né? Na ontologia, a gente começou a conversar sobre o sentido do ser, não numa perspectiva metafísica, de hipóstases metafísica, mas de possibilidades empíricas de conhecimento ou de construção de hipóteses científicas, né, a serem verificadas, ou seja, pressupõe uma certa particularização, né, do mundo, ou seja, a ontologia. Né? Quando a gente argumenta ontologicamente, a gente já começa a argumentar em sentido de, né, que pode ser um sentido ético, que pode ser um sentido psicológico, clínico, moral. Né? Portanto, é que a gente saiba que aquilo que nos sustenta no mundo, né, é inconsciente. Nós habitamos um vastíssimo, amplíssimo, né, e incalculável universo inconsciente. Estamos inseridos no mundo e temos, por instinto, né, essa necessidade de investigação, de questionar e de atividade, né, e criatividade. Pois bem, para a gente poder conversar um pouco sobre epistemologia, tá certo? Eu remonto aos seminários que eu fiz sobre os livros negros, né? Modéstia à parte, eu fui a primeira pessoa a fazer um seminário sobre os livros negros no Brasil, né? Numa época que ninguém estava falando dos livros negros. Eu já estava fazendo seminários sobre os livros negros. Eu fui, talvez eu tenha sido a primeira pessoa daqui do Recife a comprar os livros negros, porque eu ficava perturbando a vozes, né? Telefonando. Tem o rapaz chamado César, que ele é livreiro da livraria Vozes. Todo mundo que vai na Voz do Recife conhece ele. E aí, César, eu ia lá todo dia. Como é que tá, César? Como é que tá, César, né? E aí eu comprei lá, né? Primeira mão. E comecei a devorar e comecei a estudar e me senti à vontade para falar sobre o que eu estava lendo e dos livros negros, e isso aí virou um seminário, né? A ideia de seminário é a ideia de plantar semente, né? E foram cerca de 10 vídeos sobre os livros negros, né? Que eu falei sobre os livros negros e depois fiz vídeos para ir acrescentando aos poucos mais algumas coisas que eu estava com vontade de falar sobre os livros negros, né? Pois bem, dos livros negros, quem assistiu os seminários se lembra que eu pedi para que vocês imaginassem um vulcão, tá certo? Um vulcão entrando em erupção. Tá até na moda hoje em dia, tem muitos vulcões aí entrando em erupção, né? Um vulcão entrando em erupção e quando ele explode, é lava para tudo que é lado, né? É um espetáculo belíssimo e ao mesmo tempo dá medo, né? Quando aquilo, né, explode. E com o passar do tempo, aquele magma vai se solidificando e vai dando origem às rochas, certo? E aí a gente estuda na geografia que a gente aprende no colégio, né? Na parte de mineralogia, as rochas magmáticas, magmática intrusiva, magmática extrusiva, as rochas metamórficas, né? A gente estuda esses assuntos, né? E até hoje eu lembro desses assuntos. Por que isso é importante? Para a gente aprender um pouco sobre a formação de conceitos na clínica junguiana.
Porque quando a gente vai estudar uma ciência, certo? É comum que a gente se preocupe com a terminologia da ciência, e a Jung vai dizer que mais do que em qualquer outra, a psicologia é uma ciência que a gente tem que ter muito cuidado com os conceitos, tá certo? Mas a gente termina às vezes, quando a gente não tem prática, quando a gente não tem experiência, e por acreditar demais nos nossos próprios pensamentos, em substituir a realidade por um conceito, tá certo? A realidade por um nome, tá? E aí é como se a gente tivesse simplesmente querendo estudar o vulcão, querendo estudar a erupção e se preocupando exclusivamente com as pedras, né? Se preocupando exclusivamente com as pedrinhas, tá certo? Então, o que importa, gente, não são os nomes. O que importa não são as pedras que o vulcão lança. O que importa é a erupção, é a explosão criativa. O que importa é a experiência vivida, certo? E aí o nome, sombra, arquétipo, ânima, ânimos, né? Persona, são apenas nomes que a gente vai usar, nomear a experiência, tá certo? A gente vai tentar nomear essa experiência e tentar classificar e descrever essa experiência. É apenas isso, né? E é dessa forma, essa metáfora do vulcão, acho que ajuda muito a gente a pensar a criação de conceitos na clínica do Jung a partir da experiência. O que importa é a erupção, é a transformação, é a explosão criativa. É aquilo que emerge, né, de forma avassaladora e luminosa. E a linguagem humana é pobre para descrever a totalidade dos fenômenos, né? Na aula passada, eu falei um pouco sobre William James, né? Porque eu gosto de fazer uma espécie de exercício mental, né? Assim, uma espécie de quase que uma meditação. Assim. Eu gosto muito de transformar hipóteses filosóficas, né? Pressupostos filosóficos em hipóteses científicas clínicas, né? Eu gosto muito de, por meio da imaginação, fazer essas coisas, esses exercícios assim, né? De ficar pensando nessas coisas. E aí, a partir de uma discussão filosófica do William James, eu meio que transformei isso numa questão ética dentro da clínica, né? Que fala sobre a descoberta do sentido e a necessidade do sentido na clínica. Que se um laboratório contrata um cientista, chama o cientista, vem cá, paga ao cientista para que ele pesquise a cura do câncer, certo? Paga lá, tá aqui, milhões para você, milhões para o seu departamento pesquisar a cura do câncer e você vai ser o chefe do departamento, certo? Esse cientista vai pesquisar a cura do câncer, certo? E esse cientista, ele só vai pesquisar a cura do câncer se ele tiver fé que a cura do câncer será descoberta pela ciência. Senão ele não faria ou faria de qualquer jeito, né? Faria sem fé, né? É, Do outro lado, existe uma pessoa morrendo de câncer, certo? E essa pessoa tem fé que antes dela morrer de câncer, a cura do câncer será descoberta. Bom, essa pessoa que está para morrer de câncer, ela tem fé, ela ora, ela pede a Deus para que a ciência descubra a cura do câncer. Mais ou menos como a gente pedir a Deus para que a vacina do Covid aparecesse antes da gente morrer, tá certo? Ou antes dos nossos parentes morrerem. E o cientista está lá pesquisando, ele tem fé de que ele vai descobrir essa cura, certo? Ambos, cientista e a pessoa que sofre com câncer, ambos têm fé em algum sentido. Ambos encontram um sentido dentro desse mundo, dentro desse ontos, tá certo? Então, para a gente pensar a epistemologia, para a gente pensar a erupção, para a gente pensar o confronto com o inconsciente, para a gente pensar a nossa própria alma, para a gente pensar o sentido do mundo que a gente está vivendo, eu acho que esses temas são interessantes, né? Qual a importância de Immanuel Kant para a clínica do Jung? Eu vou fazer um mini curso só sobre a importância do Kant, né? Tentando resumir aqui o máximo possível, a filosofia do Kant basicamente opera em sentido epistemológico aquilo que na cosmologia, é por isso que a cosmologia é tão importante, a física é tão importante para a gente pensar o mundo natural e para a gente pensar o nosso próprio mundo, né? É, a filosofia do Kant opera aquilo que se chama de revolução copernicana, né? Que é basicamente
a Terra deixa de ser o centro do universo e o Sol passa a ser o centro do universo e aí a Terra passa a orbitar o Sol. O que é que isso significa em termos paradigmáticos e epistemológicos? O mundo deixa de ser um mundo em si, em que eu simplesmente vou é, percebê-lo e todos os predicados já estão nele, tá certo? O mundo ele já é totalmente objetivo em si mesmo e eu passo a orbitar esse mundo, certo? Eu sou o sujeito do conhecimento, eu sou o sujeito do conhecimento kantiano, eu sou o sujeito que não descansa, eu sou o sujeito que não repousa, e eu passo a percorrer esse mundo, qualificando esse mundo, categorizando esse mundo por meio dos meus predicados, num contexto relativístico de espaço, de tempo e de condições possíveis de experiência e de conhecimento. Né? Na clínica do Jung, os arquétipos, por exemplo, são condições objetivas para que nós tenhamos experiências do mundo. Né? Não são conteúdos, não são formas com conteúdos, né, trazidos de outras épocas da humanidade, mas são possibilidades estruturalmente humanas que nós temos de conhecer o mundo e qualificar o mundo. Tá certo? E o conhecimento do mundo, em Jung, a forma de conhecer passa necessariamente pela consciência e passa também pela assimilação do quê? Do ontos inconsciente, ou seja, do inconsciente. Né? Quando ocorre essa assimilação, nós temos uma transformação na personalidade, uma transformação na atitude. Né? E nós desenvolvemos nossa personalidade. Ou seja, não basta saber, é necessário ser. A personalidade do sujeito, a alma do sujeito, tem que vir junto. E aí, de tanto percorrer esse mundo, eu vou começar a perceber esse mundo de várias possibilidades diferentes, o que vai gerar em mim antinomias. E essas antinomias, essas leis contrárias, são fundamentais para a gente compreender a clínica do Jung. Por quê? Porque vai haver várias antinomias na clínica do Jung. O individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Né? Isso aí nos livra de ser escravos de manuais de psiquiatria, porque nenhum manual de psiquiatria vai esgotar a complexidade e a subjetividade de um caso particular que você estuda na clínica. E vice-versa. Certo? A minha vida não está no DSM. Né? E nem a do meu paciente. Né? A psique depende do corpo, o corpo depende da psique. Ajuda a gente a pensar tantas coisas, a relação da psicologia com a neuropsicologia, a relação da psique com o cérebro, né? A própria questão da cura, da sincronicidade, porque muitas vezes a cura ocorre no espaço entre a psique e o corpo. Sem falar que a forma como o cérebro, que é um pedaço de matéria, ganha consciência, é um dos assuntos mais fascinantes da natureza. E é um dos fenômenos mais fascinantes da natureza. A antinomia de compreensão e explicação, certo? A psicologia, em sua origem, é uma ciência da natureza. Não me canso de dizer, porque o objeto da psicologia, que é a psique, eu diria mais do que o objeto, o seu afeto, é mestre da natureza. E a psique, segundo Jung, eu sempre repito isso, é um objeto tão belo quanto terrível. Né? Quando nós estamos dentro de um paciente, estamos dentro de uma psique que é tão bela quanto terrível. Mas no momento em que a ciência da psicologia se torna uma ciência explicativa, no momento que ela vai explicar fenômenos, ela começa a se comportar como uma ciência humana. Ela começa a dialogar com a antropologia, com o método das ciências humanas. Né? A antinomia entre a arte e a ciência. Por quê? Porque nós estudamos casos particulares, casos clínicos, mas só existe conhecimento geral. E o processo de individuação na clínica do Jung, que é uma consequência da assimilação do conteúdo do inconsciente, o processo de individuação é um processo absolutamente único. E não pode existir conhecimento científico daquilo que é absolutamente único. Por quê? Porque o conhecimento científico é um conhecimento do geral. Né? Então, o trabalho com a individuação, e Jung sabia disso, é um trabalho, sobretudo, artístico. Certo? Tanto é que no estudo empírico de um caso de individuação, Jung vai analisar dezenas e dezenas de mandalas que a paciente dele produziu. Ou seja, é um trabalho artístico. O trabalho com os sonhos é um trabalho artístico. O trabalho com a imaginação ativa é um trabalho artístico. Não quer dizer, e a gente vai entrar nesse assunto na próxima aula, quando a gente vai falar de metodologia, que aí, por ser um trabalho artístico, então o método do Jung é a arte-terapia. Né? Já que a gente está perguntando, afinal, qual é o método do Jung. Vamos falar sobre arte-terapia um pouquinho, quando a gente vai falar sobre metodologia e sobre a prática clínica. E aí, pessoal, eu gostaria
de contribuir também para o debate epistemológico da clínica do Jung, falando um pouco sobre uma antinomia que eu não vejo muitos os junguianos conversarem ou falarem, né? Que é a da própria consciência, certo? Que basicamente eu afirmo que a consciência não é o conhecimento, mas a consciência só existe na medida em que ela conhece. Ou seja, isso é um paradoxo, certo? Por quê? Porque a consciência não é o conhecimento, mas a consciência só existe na medida em que ela conhece. Ou seja, o conhecimento e a forma de conhecer para Jung é um conhecimento do simbólico, porque diz respeito ao inconsciente, mas sempre que esse símbolo que está destinado a morrer se transforma em consciência, ele deixa de ser um símbolo. Ou seja, nós temos o conhecimento do simbólico e esse conhecimento do simbólico deixa de ser conhecimento do simbólico quando se torna consciência. Tá certo? E os temas da epistemologia, a formação de conceitos, o que é a ciência, o que é o conhecimento, como a gente pode conhecer, tá certo? São temas próprios da epistemologia. E eu gostaria também de falar do problema da verdade, certo? O que é a verdade para Jung? Verdade é aquilo que nos ajuda a viver, verdade é aquilo que age sobre mim. O real é aquilo que age sobre mim. Uma vez o Jung estava jantando com Marie-Louise von Franz, e Marie-Louise von Franz tinha 18 anos, né? E aí Jung falou, não, acabei de atender uma paciente agora, o demônio a sequestrou e a aprisionou na lua, né? E continuou conversando e tal, e jantando e tal. E Marília von Franco deu 8 anos, Dr. Jung, e isso aí não aconteceu não, essa mulher inventou essa história, né? Como assim, o demônio a aprisionou na lua? Como assim, Dr. Jung? E aí Jung, Marília von Franco tinha 18 anos nessa época, e Jung olhou nos olhos de Marília von Franco e falou, isso realmente aconteceu, ela realmente foi sequestrada por um demônio e aprisionada na lua, tá certo? Isso significa, pessoal, que a psique se interessa muito mais pela fantasia, toma muito mais a fantasia como realidade e como verdade do sujeito, como verdade psicológica, ou seja, a verdade é aquilo que acontece comigo, tá certo? Mas ao mesmo tempo, clinicamente, verdade é aquilo que nos ajuda a viver. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Essa aula relâmpago sobre epistemologia. Próxima aula vamos falar sobre metodologia. E na aula 4 sobre a prática clínica propriamente dita. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.